Eu tenho falado, batido nessa tecla há muitos anos, a nossa vida familiar não pode ser simplesmente, a gente não pode fazer uma dicotomia e tentar separar isso da nossa fé. Quando eu e você ferimos os princípios de Deus para a família, nós criamos uma desconexão com Deus no aspecto da nossa fé. Pedro diz: maridos, honrem as vossas mulheres como o vaso mais frágil. Aí ele diz assim: para que as vossas orações não sejam impedidas. Se você desrespeitar o que Deus estabeleceu sobre família, suas orações vão ser impedidas. Você não vai ter um problema só debaixo do teto, você vai ter uma desconexão com Deus. Chega um momento onde o faraó diz: tá bom, não vou negociar a permanência no mundo nem por perto. É quase como se dissesse: eu desisto de lutar pela consagração. Mas ele diz o seguinte: os homens podem ir, mulheres e crianças ficam. Sabe o que ele está dizendo? Eu nem me importo de brigar pela sua consagração, se eu conseguir impedir vocês de adorar a Deus em família. E aqui nós temos algo que não pode ser ignorado. Eu tenho falado, batido nessa tecla há muitos anos, a nossa vida familiar não pode ser simplesmente, a gente não pode fazer uma dicotomia e tentar separar isso da nossa fé. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Quando eu e você ferimos os princípios de Deus para a família, nós criamos uma desconexão com Deus no aspecto da nossa fé. Pedro diz: maridos, honrem as vossas mulheres como o vaso mais frágil. Aí ele diz assim: para que as vossas orações não sejam impedidas. Ele não está dizendo: maridão, seja esperto, trate bem sua mulher para você ter um clima melhor dentro de casa, harmonia, felicidade, paz. Ele está dizendo: ei, se você desrespeitar o que Deus estabeleceu sobre família, suas orações vão ser impedidas. Você não vai ter um problema só debaixo do teto, você vai ter uma desconexão com Deus. E são inúmeros os textos que trazem advertência sobre essa questão. Ao que eu e você precisamos entender que, se por um lado o diabo não quer que nós cultuemos a Deus enquanto indivíduos, parece que ele tem um desespero da ideia de cultuarmos a Deus em família. Aí você vai entender que na Bíblia, embora a salvação seja individual, em termos de responsabilidade, o plano e o projeto de Deus é para a família. O que é que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo escreve aos Gálatas e diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão nesse dia. O que é que Deus diz para Noé? Eu quero oferecer salvação não só para você, mas para toda a sua família. O que é que Deus propôs para Ló ao tirá-lo de Sodoma? Eu quero oferecer salvação para você, mas para toda a sua casa, para toda a sua família. E quando você chega no Novo Testamento, você vai ver essa declaração, tanto sendo feita a respeito de Cornélio, como do carcereiro de Filipos, sobre ter salvação, não só para a pessoa, mas para toda a casa. A responsabilidade de salvação é individual, mas o plano de Deus é para a família. E Deus está atrás de gente que se levante, como Josué, para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós não percebemos o quanto Satanás quer nos enredar, e nós não lutamos como deveríamos por uma adoração familiar. Muitas vezes a nossa sensação é mais ou menos o seguinte: bom, a família não quer, problema deles, eu vou sozinho. A verdade é que Deus te chama enquanto indivíduo você tem a responsabilidade de corresponder com Ele, mas todos nós deveríamos carregar uma mentalidade de lutar pelos nossos familiares, de interceder, de manter um bom testemunho, de evangelizar, e mesmo aqueles que já estão servindo ao Senhor, de preservarmos um ambiente onde a família adore juntos. Eu sei que há determinados momentos, os filhos crescem, vão migrando aí da adolescência, à juventude, Nós temos aqui pais que vêm pela manhã e os jovens vêm no culto da noite, por diversos motivos. Eu não estou dizendo que todo domingo a família precisa necessariamente estar junto. Tem uma hora onde os novos núcleos familiares vão sendo formados, Meus filhos casando estão nos colocando nessa condição, mudam, vão para lugares diferentes. Não dá para estar mais ali o tempo todo. Então, eu não quero que você ache que eu estou batendo o pé de que se não tiver um culto com toda a família está errado. Mas tem gente que nunca faz isso. Estou em domingo para a igreja. Quem quer vai, quem não quer, fique. Eu lembro de quando adolescente, o dia que eu falei para meu pai que eu não ia para o culto, que eu não queria ir para a igreja. Ele diz: vai por bem ou vai no pau.
Não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque eu nunca falei dessa forma com meus filhos. Mas sabe o que eu aprendi? Ele disse, é ruim que você acha que manda alguma coisa aqui. Se tem algo que não se negocia nessa casa é, eu e a minha casa adoraremos, serviremos ao Senhor. Diz, quando você for adulto, se Deus não tiver alcançado seu coração, se você não quiser se render a Ele, não é mais minha responsabilidade. Até lá, não tem chance, não tem negócio. E muitas vezes eu me lembro, né, da insistência do meu pai, tem que ir todo mundo para a mesma igreja, todo mundo para o mesmo culto, todo mundo tem que ter culto familiar, porque há um princípio bíblico a respeito do culto em família, de nos posicionarmos juntos. E eu não estou falando só sobre a questão do ambiente, mas do que Deus quer fazer na sua casa. Por exemplo, a gente fala de avivamento, né? Eu tenho irmãos que já estão dizendo assim, cara, glória a Deus, o ano está acabando, o próximo está começando, e você vê empolgação, está chegando o sobrenatural, vai ser aquele tempo do mover de Deus. Mas deixa eu te dizer, Deus não quer trazer avivamento só para a igreja e para os ambientes do culto. Deus quer fazer algo na sua casa. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeira coisa que Deus fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não quero derramar o meu espírito só no culto, na igreja. Eu quero entrar dentro da sua casa, eu quero pegar os seus filhos, eu quero visitar a próxima geração. Malaquias 4, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha e não fira a terra com maldição. Quando a gente tem essa desconexão, o que Deus vai fazer do lado de fora, não só dentro da família, começa a ficar bagunçado, mas quando Ele consegue fazer algo na família, Ele vai transbordar isso para fora, Ele vai transbordar isso para a sociedade. Um dia eu estava conversando com um cara, e ele falou assim para mim, pastor, qual personagem bíblico mais te inspira? Eu falei, uma pergunta ousada, difícil de você limitar. Falei, depende do que nós vamos conversar. Antes de eu sequer entender o que ele queria, ele já disparou. Ele falou, para mim é Filipe, o evangelista. Aquele cara entrando em Samaria. Pastor, isso aí é o meu sonho. Expulsando demônio, curando os enfermos, trazendo gente para Jesus, avivamento. Eu falei, cara, Filipe também me inspira. Eu falei, mas tem uma coisa, Filipe, que me inspira mais do que essa. Ele falou, qual? Eu falei, a Bíblia diz que Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Quando a Bíblia usa o termo virgem, significa que elas estavam aguardando o casamento e uma construção familiar no padrão divino. Enquanto estão nessa espera, em pureza dentro de casa, estão cheias do Espírito Santo, fluindo nos dons. Falei, para mim, o avivamento em Samaria vai ser consequência, efeito colateral de quem tem uma casa que cultua, que adora a Deus, que anda nos princípios de Deus, que permite essa manifestação do Espírito Santo na família primeiro. Quem está entendendo? E sabe, o faraó está dizendo, eu nem preciso negociar permanência no mundo ou por perto, se eu conseguir bagunçar o padrão familiar. Quarta e última contraproposta, a mais sutil de todas elas. Ele diz, tá bom, não precisa ficar no Egito, não precisa ficar por perto, pode todo mundo adorar em família. Agora, isso aqui é tão sério, que ele está dizendo, eu desisto de brigar por aquelas outras coisas, porque se eu te enredar aqui, eu anulei sua adoração do mesmo jeito. E talvez essa seja uma das áreas, eu diria que progressivamente cada proposta vai ficando mais sutil do que a outra, mas eu diria que talvez essa seja aquela que a gente não consegue, porque até a família a gente ainda vê, Satanás está lutando contra. Mas quando chega aqui ele falou, olha, não brigo pela sua consagração, não vou tentar manter ninguém no mundo, não vou brigar para ter conexão, deixo de lutar para perturbar a adoração em família, desde que o gado fique. Qual era a importância do gado? Eu e você precisamos entender pela resposta de Moisés. Aliás, é nessa hora que você vai ver em Moisés uma indignação que parece que não foi manifestada antes. Essa é a hora de falar, o quê? Como iríamos nós e não sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus? Sabe o que ele está dizendo? Deus não está esperando que a gente apenas cante. Deus está esperando sacrifícios, ofertas. E nós faremos isso por meio dos nossos bens.